Olá! Todos nós somos o tempo todo desafiados pela vida, mas há momentos em que os desafios são grandes demais para a nossa capacidade humana, frágil, de enfrentar. E quando começamos a naufragar, quando começamos a perceber a nossa impotência, a nossa incapacidade diante de alguns momentos específicos da vida, é hora de buscar socorro, é hora de clamarmos por ajuda. E que nome é esse? A quem clamar, a quem buscar ou em quem buscar socorro? Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que vai registrar lá em Filipenses, capítulo 2, de 9 a 11, vai registrar sobre o nome de Jesus. E vai falar que nome é esse. E automaticamente nos dá uma ideia muito clara de a quem clamarmos quando as coisas ficarem bem complicadas. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Essa é uma canção belíssima, em forma escrita, em que de forma poética, Paulo, falando aos filipenses, traz um entendimento claro sobre a pessoa de Cristo. E essa belíssima poesia, registrada aqui em Filipenses 2, especificamente de 9 a 11, traduz muito bem o caráter de Deus, traduz muito bem quem Ele é. E Paulo deixa bem claro que o nome do Senhor é poderoso, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Isso não é apenas um detalhe, na verdade isso faz toda a diferença. Já citei em outro momento que o nome, sobretudo no contexto do Velho Testamento, mas também no contexto bíblico, o nome era mais do que um endereçamento, é mais do que uma condição para identificar e separar A de B. Fala do caráter, fala da personalidade, fala daquilo que é mais íntimo de uma pessoa. O nome carrega consigo aquilo que define a pessoa de todas as suas formas possíveis. E aí então o texto fala que o nome de Jesus é poderoso. Paulo declara como apóstolo que todo joelho se dobrará. Isso fala da condição de poder e de soberania desse nome. Bom, para que isso é uma verdade? Para que isso é uma verdade para mim e para você? Não é apenas para ostentar poder que Deus anuncia através dessa carta que Jesus tem um nome poderoso. Não é para ostentar poder, é para compartilhar conosco o socorro de que eu e você precisamos. Todos nós estamos diante de situações as mais diversas em que, vez e outra, nós nos deparamos com os nossos limites. E quando nos deparamos com esses limites, via de regra, nós nos desesperamos. E é muito comum buscarmos por socorro, gritarmos por alguém, e ele está sugerindo que há um nome aqui pelo qual devemos clamar, há um nome pelo qual devemos invocar, há um nome em que nós poderemos encontrar resposta. Esse nome é o nome de Jesus. Isso me fez lembrar da história de Pedro, quando no meio de uma tempestade, Jesus começa a se aproximar do barco onde Pedro e os demais discípulos estavam, e ao se aproximar, no primeiro momento, os discípulos acharam tratar-se de um fantasma e começam a se desesperar. No entanto, a uma certa altura, o próprio Cristo se anuncia. Pedro percebe que era Jesus, o Mestre, e de repente ele começa a tomar algumas decisões, e a primeira delas foi descer do barco e andar na direção de Jesus. No ato de fé, ele assim o faz e começa a caminhar na direção do Mestre. Mas a Bíblia diz que sentindo o vento, ele começa a naufragar. Ele começa, a afundar. E começando a afundar, percebendo a sua incapacidade de lidar com aquela tempestade, com aquele mar bravio, vendo a possibilidade de morte bem perto, ele grita por socorro. Ele chama pelo nome de Jesus e diz: salva-me, porque eu estou perecendo. Ali demonstra uma atitude de humildade de Pedro, uma postura de um homem que compreendeu seus próprios limites, mas também sabia do poder soberano de Cristo sobre a sua vida.
ele então, gritando por socorro, gritando pelo nome de Jesus, ele é salvo. O Senhor estende as mãos, tira-o daquela situação de perigo e de repente fala: homem de pequena fé, por que duvidaste? Isso me faz acreditar que eu e você, quando começamos a afundar em alguma situação da vida, temos o mesmo caminho como opção. Nós podemos clamar pelo nome de Jesus, porque esse nome é poderoso. Os céus se abalam, o inferno se abala, todos os poderes constituídos se abalam diante do poderoso nome de Jesus. Por mais que você não veja nada, não perceba com seus olhos humanos nada acontecendo, quando clamamos pelo nome de Jesus, há sim algo espiritualmente acontecendo. E no mundo espiritual, coisas se estabelecem, vitórias são conquistadas. E nós precisamos entender que isso depende da nossa posição também diante desse Deus. Não adianta sabermos que o nome de Cristo é poderoso, não adianta termos a referência de um discípulo como Pedro, que entendeu o caminho das pedras e quando em perigo clamou por esse nome, se eu e você não fizermos o mesmo. Nós precisamos aprender a ter autonomia na vida, a tomar decisões, a resolver nossos problemas, mas também precisamos ter a mesma sabedoria para distinguir qual é o momento de agirmos e qual é o momento em que Deus precisa agir, porque é um tempo de milagre. Esse texto vai deixar bem claro que Deus, o Pai, exaltou a Jesus Cristo de forma soberana e deu a ele o nome que é sobre todo nome. E olha o que diz a palavra: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra. Olha que coisa tremenda. Não é um poder constituído em uma instância pequena, num período específico, não. É uma soberania atemporal, que atinge todas as épocas, todos os tempos, em todas as condições, porque esse nome, ele representa o poder sobre todas as coisas. Como está a sua vida? Comece a avaliar um pouquinho como vai o seu trabalho, como vão as suas finanças, como estão os seus filhos, como está o seu papel de pai, de mãe, exercitando, essa educação nos seus filhos. Como está a sua saúde emocional, como estão os seus relacionamentos, como está a sua fé, seu ministério, como está a sua vida. Se você tem percebido que você tem perdido potência, tem perdido capacidade de enfrentamento, tem perdido perspectiva, se você tem compreendido que tem te faltado força, direção, eu quero te convidar a fazer o que Pedro fez quando estava afundando e levar em consideração essa verdade espiritual dita pelo apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses. Há um nome poderoso. Clama pelo nome de Jesus, invoque o nome do Senhor, clame pelo nome desse Cristo, porque ao clamar por Ele, ao invocá-lo, tenha certeza que eu vou te dizer aqui, os céus irão se mover e Deus vai sim entrar em luta, em peleja, naquilo que antes era apenas a sua peleja, torna-se também a peleja dele. Neemias compreendia isto, quando num dado momento, cansado de pelejar e de lutar, ele manda todo mundo parar e diz: para tudo, porque agora o Senhor pelejará por nós. É hora de aprender esse caminho, é hora de aprender que existe um nome acima do nosso, o qual podemos clamar por socorro e ajuda, e prontamente seremos atendidos. Sabe por quê? Ele é um Pai bondoso, amoroso, que está em prontidão para prestar socorro. A Bíblia diz isso, que Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Ele é um socorro presente em todos os momentos, mas bem presente na hora da angústia. Que você aprenda a clamar pelo nome de Jesus, esse nome poderoso, o qual clamamos e somos respondidos segundo o eterno propósito de Deus o Pai. Deus os abençoe. Amém.